noite, uma vez que contamos com a presença de um pequeno número de apostólicos nesta noite. Seja todos bem-vindos à nossa santa reunião. É motivo de muita alegria podermos estarmos juntos para dedicarmos a nossa adoração ao nosso Deus e, por conseguinte, a Jesus, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa, igualmente ao nosso santo profeta, o nosso estimado e querido irmão Aldo. Eu apresento meus cumprimentos, desejando que a paz celestial esteja com todos. E diante da paz, a qual são distribuídos a cada um de nós possamos recebermos a bênção de Deus, a bênção da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, e por conseguinte a bênção do nosso santo e estimado irmão Aldo. Igualmente os cumprimento nossos irmãos internautas, que nesta hora estão conectados aos nossos trabalhos. Fizeram essa opção, essa escolha de participar conosco da reunião da Igreja Apostólica. Digo-lhes que esta foi a melhor escolha que os senhores, queridos irmãos, amigos, internautas, o fizeram nesta oportunidade de estar conectado à reunião da Igreja Apostólica. Por isso, a bênção de Deus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo esteja no seu coração. Eu convido os que estão assentados para ficar em pé, todos em sentido de reverência. Igualmente, nossos irmãos internautas, os convido para que orem junto conosco. Oremos. Bendito Deus, glorioso e onipotente Senhor, nosso Pai que está nos céus. Sei o que está em teu trono, com teus olhos voltados para nós, com teus ouvidos atentos para receber o nosso trabalho, que constitui-se um ato de adoração, de gratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pela belíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos em torno de uma só fé e de um só Espírito, e contando com a presença de santos e anjos, os quais está subindo e descendo sobre nós, e cooperando sabiamente em todos os acontecimentos desta reunião, inclusive o nosso santo profeta, nosso querido irmão Aldo. Louvado seja teu santo nome, igualmente ao teu divino e poderoso Espírito. Louvado seja o nome do teu amado Filho Jesus, da Virgem Maria Santíssima, e por conseguinte da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, a quem não temos palavra para agradecer ou pagar por todas as vitórias que ela tem nos proporcionado, inclusive pelo preparo do nosso santo irmão Aldo, a qual tem dispensado do teu poder, da tua sabedoria, para que possa governar esta santa Igreja Apostólica. Exaltamos o teu santo nome, profeta de Deus, por esta oportunidade que nos concedeu, de estamos nesta noite, reunidos na tua santa Igreja, com o objetivo de meditar no valor do teu ministério, enquanto profeta do Senhor. Use-me nas tuas mãos como instrumento, para que possa transmitir o teu recado, a tua palavra, que venha de encontro com cada vida que aqui se encontra com o objetivo de mais uma vez aprender do Senhor, e conquistar mérito, e contar com a sua aprovação, para que tenhamos uma vida a cada dia aprovada pelo nosso Deus. A Senhora Santa Avó Rosa, tome conta da nossa reunião. Somos gratos pelos teus santos e anjos, que a Senhora enviou para envolver todo o nosso trabalho. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, que apresentamos à Senhora, em nome de Jesus e do santo irmão Aldo. Amém.
Nesta igreja em que vivemos, muitas coisas aprendemos a viver e discernir. Boas coisas desta vida que edificam nossa alma e nos fazem felizes assim. E poder saber que um dia, quando findar a nossa vida, partiremos para o céu e revermos Santa Avó Rosa, tão linda e tão formosa, abençoando o povo seu. E sentada em seu trono, com beleza tão imensa, dizendo para mim: és tua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. És sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. Espero ansiosa, com todo o meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando os corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, para quem aqui chegar, que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. E chegando lá nos céus, ouvindo da Santa Avó Rosa, pra você assim falar: sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. Espero ansiosa, com todo o meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, para quem aqui chegar, que continue nesta igreja, que é a esperança de quem quiser no céu chegar. E chegando lá no céu, ouvindo da Santa Avó Rosa, pra você assim falar: é sua última morada, já findou sua jornada, graças a Deus assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada,
graças a Deus, assim venceu. É sua última morada, já findou sua jornada. Graças a Deus, assim venceu. Pedido de apoio à Igreja Apostólica. Esse é o título da mensagem que está publicada nesse boletim interno oficial, número 3.263, São Paulo, 2 de maio do corrente ano. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, por meio dessas palavras, reafirmamos nosso compromisso de bem servir ao Reino dos Céus e a esta Santa Igreja Apostólica, Neste momento difícil, pedimos o seu apoio financeiro e a compreensão para que os trabalhos da nossa igreja continuem sendo realizados. E, com muita fé, em breve podemos nos reunir fisicamente, novamente em nossa sede e em nossas congregações, para realizarmos as nossas reuniões e sacramento. Esclarecemos que a reforma da nossa sede estamos em andamento, porém, em ritmo reduzido, inicialmente prevista para ser concluída em maio, agora com a previsão para agosto. A obra está sendo custeada pela Tesouraria Geral, pois temos contrato de prestação de serviço, de engenharia estrutural e de obra, prestação de serviço para atender determinação do Corpo de Bombeiro e prefeituras, prestação de serviço para adequação da parte elétrica, entre outras, os quais não podemos reincidir, pois teríamos multa. E por isso estamos fazendo um grande esforço para atender esta demanda e renegociando os valores e prazo. Em virtude de grande parte da nossas congregação estarem impossibilitada de realizar as suas reuniões presencial, o Conselho Deliberativo está lançando um apelo a todos nossos irmãos para que nos ajudem com as suas ofertas especiais, pela esplendorosa oportunidade de comemoração da coroação do Santo Profeta Romualdo e pela linda data do Dia das Mães, onde devemos gratidão a nossas mães celestiais, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Estas ofertas irão nos ajudar a equilibrar as contas bancárias da nossa igreja, pois temos muitos pagamentos compulsórios e também damos continuidade na reforma da sede. Sabemos e compreendemos que muitos irmãos gostariam de ajudar mais a igreja, mas as suas condições financeiras e as incertezas atuais não permitem que assim contribuem, e ainda estão impossibilitados de frequentarem as reuniões da nossa igreja. Portanto, aqueles que estão em condições financeiras melhores, contribuem segundo as suas posses, e dessa maneira a igreja terá continuidade na sua obra. A Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo, com todo o poder do nosso Pai Celestial, muito podem fazer em favor de todos os apostólicos que amam a sua igreja, que em tudo lhes são fiéis e que colabora regularmente para suprir as necessidades da igreja, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Por isso, mais uma vez, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a vencermos esta fase e temos nossas contas equilibradas. E retomamos as obras de investimento tão desejada pelo Santo Primaz. Prepare uma oferta realmente especial, pois a nossa igreja vai depender muito destas ofertas para cumprir os seus compromissos. Estamos numa data muito propícia, no mês
e temos pagamento agendado todo início de mês. E não podemos nos acomodar, mas sempre buscar o crescimento da nossa igreja, alcançando os objetivos que o nosso santo irmão Aldo nos deixou, pois ele e a Santa Avó Rosa sempre confiaram no seu povo. E foi por isso que a nossa igreja teve um crescimento muito grande. O Conselho Deliberativo da igreja estará atento com todos os controles de gasto, conforme relatamos abaixo. As movimentações bancárias, os cheques e todos os pagamentos estão sendo executados sob o rígido controle da necessidade e priorizando os pagamentos. São realizados somente com autorização da direção da igreja, assinatura e aprovação dos membros do conselho e da direção. Suspendemos a maioria das obras de construção e reforma das congregações. Somente os que têm material ou contrato estão em ritmo reduzido. Reduzimos despesa administrativa. Pedimos apoio a todos os nossos funcionários, até na redução do seu salário. Reduzimos despesa de ajuda de custo e donativo para 50% dos valores. Estamos negociando contratos de aluguéis de congregações, casa, para redução de valores das mesmas. Da mesma forma, redução de valores dos contratos de prestação de serviço, de manutenção do RH, contábil e jurídico. Estamos analisando e verificando a possibilidade de redução de alguns programas Hora Milagrosa, principalmente nas capitais, cujos valores são bem maiores e o acesso à internet é maior por parte de todos. Por isso que viemos pedir o seu apoio financeiro, a sua confiança, a sua lealdade à Igreja e aos santos de Deus, que nos orientem no caminho do bem e da verdade. Contribui regularmente com as suas ofertas espontâneas, com os seus dízimos, com as suas doações de materiais, e agora com este pedido de uma oferta realmente especial. Nesta data tão significativa para o povo apostólico, seja dedicado a nossas reuniões, assim que tivemos autorização para retorná-los, participando dos trabalhos do ministério de obreiro ou do coral. Dei o seu voto de confiança à direção da Igreja Apostólica, membros eleitos pelo ministério em Assembleia Geral, para constituir o Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continuem iluminando os nossos passos e mostrando o caminho para levarmos a nossa amada Igreja a cumprir a sua nobre missão nesta terra, salvando muitas almas para o nosso Deus e seu reino de glória. Agradecemos a todos os irmãos que têm dado a sua confiança, o seu respeito, a sua colaboração e, principalmente, nos ajudando. Estamos sempre à disposição para ouvi-los, ajudá-los e, junto na mais perfeita união, lutaremos por esta Igreja Apostólica e pelo Reino dos Céus. Tenha muita fé e bom ânimo. Com amor e gratidão, enviamos-lhes o nosso abraço fraternal. Tenha muita paz, saúde e felicidade, com as bênçãos preciosas do nosso Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, para a sua família, para o seu lar e para o seu trabalho. Prezados irmãos, iremos meditarmos um pouco no tema que está mencionado nesse boletim interno da igreja. Uma das partes que está falando desse boletim é a redução de alguns dos nossos trabalhos. E dentre eles foi apontado ou indicado o programa A Hora Milagrosa, de algumas emissoras de rádio
dentre elas as capitais. Uma vez que nas capitais o nosso povo tem maior acesso à internet e tem como assistir a nossas reuniões. Em outras localidades, onde são transmitidas através da internet, inclusive aqui. Vejam, prezados e queridos irmãos, mas ao reduzir ou suspender a suspensão de alguns dos nossos programas Hora Milagrosa, causa ou pode causar algum retrocesso nos trabalhos da igreja. Porque nesse sentido, não é só os nossos irmãos que são agraciados em termos oportunidade de estar participando de reuniões da sede ou de outras congregações que são transmitidas via internet. Nós tenhamos que pensar naqueles que nunca ouviram falar dos trabalhos da Igreja Apostólica e que muitas vezes ligam o seu rádio para ouvir programa noticiário. E quando sintoniza o programa Hora Milagrosa e que encontra uma solução dos seus problemas, encontra uma verdadeira paz, a verdadeira felicidade, encontra acima de tudo o direito da salvação da sua alma. Mas alguém pode pensar, então é só não suspender. Esta não é a vontade do Conselho Deliberativo da Igreja, de suspender ou de interromper algum dos nossos trabalhos. Se isto vier a acontecer, é por falta de recurso financeiro, por falta de dinheiro. Diante da situação que se encontra o mundo, e de acordo com algumas decisões, decreto municipal, estadual e federal, grande parte da nossa congregação, os trabalhos não estão acontecendo, ou seja, estão suspensos por força de lei. Outros realmente foram liberados, agraciados com alguns decretos, mas com um número muito reduzido de pessoas, de apostólicos, que possam frequentar o nosso trabalho. Principalmente os nossos idosos, de um modo geral, não estão participando das nossas reuniões. E nós sabemos que nossos idosos, principalmente nessa época, eles muito ajudam a obra desta Igreja Apostólica, porque a sua grande maioria são dizimistas. Mas, amado, nós que temos este privilégio e esta oportunidade de participarmos de uma reunião da igreja, das nossas reuniões, é muito necessário que nós redobramos nossos esforços. Damos a nossa contribuição, nossos dízimos, as nossas ofertas, porque o bom é se esta igreja não seja necessário a reduzir nenhum dos seus trabalhos, nem programa Hora Milagrosa, nem reformas, construções. Isso é que é o bom. Isso é que é importante para a igreja. Mas, como a situação financeira da igreja, neste momento, não são boas, a direção da igreja está se sentindo obrigado a tomar determinada medida diante da situação que nós enfrentamos. Então, quanto mais nós fizemos para a obra dessa igreja, com certeza, nós ajudamos a nossa Santa Avó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo, realizarmos nessa terra todos os seus objetivos, os objetivos desta Igreja Apostólica. Portanto, não irei alongar neste assunto. Os irmãos são conhecedores da necessidade da igreja e que assim o façam. Deem as suas ofertas. Aqueles que vieram preparados, ajudem a obra desta Santa Igreja Apostólica desta terra. Curve sua cabeça, queria orar, para consagrar a nossa contribuição. Santa e bendita Avó Rosa, poderoso Espírito Consolador,
nós meditamos na importância do nosso dever enquanto apostólico, em contribuirmos para a obra desta Santa Igreja Apostólica desta terra. Iremos estender a nossa mão generosa e damos a nossa oferta com prova de gratidão. Suplicamos que a Senhora os abençoe grandemente todos os teus filhos, os ajudem, para que eles possam sempre ter recurso suficiente para ajudarmos a obra desta Igreja Apostólica e possam também vencermos as lutas de cada dia, esses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. E estas ofertas, o qual serão destinadas à tesouraria da igreja, em teu santo nome, eu declaro consagrada para a expansão do reino celestial aqui da face da terra. Amém. Prezados, eu irei fazer a leitura da mensagem publicada neste boletim interno da igreja. O Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico, é o título da mensagem. O Irmão Aldo foi pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz. A semelhança dos profetas do passado, foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouviu, aconselhava, alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento, a sua alma e sabedoria divina, para vencermos a diversidade da vida. Aquele que, com o divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus, o nosso Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos, dos profetas do passado, para auxiliar a cumprir o seu ministério de profeta dos tempos presentes. Dentre eles, o profeta Moisés, Elias e também Daniel, que ele considerava um grande companheiro, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder desta Santa de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vida teria como objetivo revelar os mistérios dos céus e esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre, e ensinamos a regra de elevada moral e de boa conduta para santificar almas daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como verdadeiro Filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo, de acordo com o desígnio de Deus, o nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou. O seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade a corte angelical. Nós, apostólico do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso e que ele foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus, o nosso Pai, como santos da glória, como santos de grande glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo diante de Deus e Pai e dos seus santos, em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divina, possa trilhar do reto caminho, ensinado por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis ao seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o Reino Celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. E também que ele participa ativamente da realização do Consolador, prometido pelo Divino Mestre Jesus, nosso Senhor. Somos reconhecida pela função que o irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor.
como sucessor do Consolador e primaz apostólico. E cremos que somente uma pessoa, dotada da virtude divina, escolhida especialmente para esta missão, dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos do seu ministério. Contudo, ele sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder e jamais se orgulhou do que se representava na terra, adiante de Deus, o nosso Pai, e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade, à vontade pessoal, passamos denominar simplesmente de Santo Irmão Aldo. E nos referimos a ele, ao seu ministério terreno e celestial, em nossas orações, em louvor, no lidar cotidiano, quando clamamos pelo seu santo nome, ou suplicamos que ele interceda em nosso favor, diante da Santa Voz Rosa e de todo o poder celestial. Assim, nos procedemos, sem exagero, em relação a este santo de Deus, sem atitude extrema, tampouco sem tendência ou fanatismo, ou intolerância de qualquer espécie. Inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de toda a honraria que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus, nos tempos presentes ao povo. Assim cremos e porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus. Nos tempos presentes, somos profundamente agradecidos a Deus, o nosso Pai, ao poder celestial, pela vida, pelo ministério, pelo galardão concedida ao Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus, nos tempos presentes, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos, estes que continuam a ampararmos o nosso viver e proteger esta igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, que exerce o poder do nosso Pai, para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos comemorar no próximo dia 5 de maio a coroação do Santo Irmão Aldo, dar valor e expressarmos reconhecimento pelo trabalho incansável que ele, santo primaz e profeta do Senhor, realizou entre nós, pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, e também pelo trabalho que ele realizou em espírito para mantermos esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que aconteceu com a Santa Voz Rosa, quando Jesus a levava ao céu em espírito, o nosso irmão Aldo, enquanto estava entre nós, isto é, enquanto cumpria o seu ministério terreno, era levado por nossa Santa Voz Rosa aos céus, em espírito, e colocando na presença de Deus, o nosso Pai, a fim de receber orientações divinas em relação aos trabalhos da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar, para realizar curas, inclusive para ser orientado sobre como conduzir e livrarmos nossa igreja do pecado, do erro doutrinário e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo-lhes, pedindo-lhes que conceda as suas preciosas bênçãos a todo o seu povo e a todos bons e humildes de coração, para que haja muita paz, felicidade em toda a família apostólica. Prezados irmãos,
iremos meditarmos um pouco rapidamente sobre o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Em primeiro lugar, porque na pessoa do santo irmão Aldo se cumpriu duas promessas. A promessa de Jesus, nosso Senhor, quando disse que enviaria, ou seja, que haveria um só rebanho e um só pastor. Pastor por excelência, conforme está escrito no capítulo 10 do livro de São João, pastor por excelência que cuidaria do seu povo na terra, que daria vida, como disse Jesus. Não existe um amigo melhor do que este, que se possível dá a sua própria vida pelo amor ao seu povo. Mas se cumpriu também a palavra da nossa Santa Avó Rosa, a sua promessa, a sua igreja, quando ainda cumpriu o seu ministério terreno, que estava à frente da igreja, transmitindo o recado de Jesus. Ela disse: nem com a morte do meu corpo, o meu ministério não será interrompido. Da mesma maneira que Jesus está dirigindo esta igreja, ou seja, está dirigindo a igreja, através da minha pessoa, eu e Jesus continuaremos dirigindo a igreja. O nosso santo e estimado irmão Aldo, conforme está neste boletim, foi preparado, escolhido e preparado pela Santa Avó Rosa, e teve o consentimento de Deus, o nosso Pai, para sermos o seu porta-voz. Porque após a Santa Avó Rosa ter encerrado a sua missão nesta terra, e ter alcançado o seu galardão de Santo Espírito Consolador, era necessário que tivesse na terra o seu sucessor, para que pudesse transmitir a sua igreja, e continuando preparando esta igreja, para que esta igreja pudesse alcançar toda a perfeição espiritual, e pudesse ter o governo de Deus à sua frente. Entendam, prezados irmãos, que quando falamos de governo de Deus, é bom lembrar que Deus, o nosso Pai, Ele nunca veio a esta terra pessoalmente, fisicamente, para passarmos um longo período, para governarmos um povo. Mas Ele sempre teve um povo na terra. E quando falamos que Deus sempre teve um povo na terra, não se iludam, porque sempre teve um povo, mas nós estamos falando, Deus sempre teve um povo na terra, Deus sempre teve um povo na terra, povo dele. Porque povo como nação existe nessa terra. Mas nós estamos falando de um povo que fosse diretamente dirigida por ele. E para isso que Deus, o nosso Pai, usou patriarcas e profetas, para que pudesse orientá-los, dirigi-los, conduzi-los um povo na terra. Deus sempre dependeu da cooperação humana. Deus nunca agiu sozinho. Eu disse e repito, Deus nunca esteve na terra pessoalmente para prepararmos um povo, para conduzirmos um povo, para pregarmos para um povo. Isto falando de um longo período. Mas Deus esteve na terra em espírito e em verdade, através de pessoas por Ele escolhida, predestinada, participante dos teus dons. E através desses, Deus orientou, transmitiu o seu recado, a sua palavra. Entendam, prezados e amados irmãos, que Deus, para enviar o seu amado Filho Jesus, Ele dependeu da cooperação humana, da cooperação de Maria Santíssima, da cooperação de São José, para que pudesse compreender naquele momento o que estava acontecendo e aceitamos a Virgem Maria, grávida por obra e graça do Espírito de Deus, e suportar as calúnias, as injúrias, as defamações da época, causado pela maldade humana. Jesus, para cumprir a sua gloriosa promessa, a respeito da vinda do outro Consolador, ele dependeu do ministério da Santa Avó Rosa, da pessoa dela. Sem que Jesus
pudesse ter encontrado a pessoa escolhida e predestinada por Deus, o nosso Pai, não seria possível ele cumprir a sua gloriosa promessa. E entendam que se Jesus não tivesse cumprido a sua promessa sobre a vinda do outro Consolador que ele prometeu, na pessoa da Santa Avó Rosa, não existia um povo nesta terra que pudesse ser dirigido por ele, que pudesse ser orientado por ele, por Deus e por ele, Jesus, por Maria Santíssima e pelos demais santos. E a incredulidade, a cada dia, tinha corrompido grande parte da humanidade da terra. E por sinal, a grande maioria seria corrompido. Entendam, prezados irmãos, que muito embora a Santa Avó Rosa tivesse alcançado o galardão de Espírito Consolador como o alcançou, se não tivesse a pessoa do Santo Irmão Aldo, nós, outros, nem sequer saberia o que seria a missão da Santa Avó Rosa. Nós teríamos o conhecimento que tinha uma pessoa em nosso meio, que viveu durante 16 anos, que fez caridade, que ajudou, que aconselhou, que a orientou, mas após ter encerrado a sua missão terrena, quem iria anunciá-vos? Quem iria revelar-vos à igreja que ela seria o Consolador? Graças ao ministério dele, a escolha de Deus, a escolha dela, Santa Avó Rosa, de termos encontrado ou escolhido e preparado a pessoa do Santo Irmão Aldo, que ele falou a toda a igreja. Ela é a grande glória, ela é o Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Entendam, prezados irmãos, que tudo se deu de acordo com a vontade divina. O preparo do nosso Santo Irmão Aldo, preparado pela Santa Avó Rosa, com o consentimento de Deus, o nosso Pai. Muito embora a pessoa do Santo Irmão Aldo, com toda a humildade, nunca quis fazer parte do ministério da igreja. O Irmão Aldo nunca quis ser pastor, ser obreiro, ser regente, corista, mas com toda a simplicidade, tinha um espírito esclarecido em Maria Santíssima, em Deus, o nosso Pai, em Jesus, nosso Senhor, em todos os santos da glória de Deus, e por conseguinte a obediência à nossa Santa Avó Rosa, e o confiava muito, respeitava as suas orientações, obedecia às suas palavras, os seus ensinos, aquilo que ela falava, e orientava a pessoa dele. Muito embora a Santa Avó Rosa experimentou muitas pessoas do ministério da igreja, que na época já tinha um número um pouco elevado de obreiros, pastores, que tinha sido preparado e formado por ela, Santa Avó Rosa. No entanto, nenhuma pessoa, ela encontrou requisitos, as qualidades necessárias, que pudesse ser o seu porta-voz para transmitir o seu recado e, por conseguinte, a sua palavra. A escolha recaiu sobre a pessoa do Irmão Aldo, pautado na coragem, na fé, no amor, na humildade, da mansidão. Todas as qualidades divinas estavam sobre ele, e principalmente a coragem. E um cérebro muito perfeito, porque uma pessoa para alcançar o ministério, a semelhança do que alcançou nosso Santo Irmão Aldo, de profeta do Senhor, nosso Deus, era necessário que tivesse um cérebro muito perfeito, porque de quando em quando era muito necessário que ele fosse o seu espírito arrebatado aos céus, para recebermos orientações dado pela Santa Avó Rosa, por Maria Santíssima, como orientávamos a igreja, invitávamos de que o pecado viesse contaminarmos esta igreja, livrarmos esta igreja de erro, da maldade, e até mesmo da falsidade religiosa, que sempre houve muitas e muitas tentativas, com o objetivo até mesmo de impedirmos o seu ministério. Era muito necessário que tivesse um cérebro muito perfeito. A pessoa do nosso Santo Irmão Aldo
teve todas essas qualidades. E por isso lutou de lado a lado em defesa desta igreja apostólica, tendo a companhia de santos apóstolos, profeta, Maria Santíssima, que cooperaram com ele na condução dos trabalhos desta Santa Igreja Apostólica. Por isso, o nosso santo e estimado irmão Aldo teve o grande mérito, além de cumprir o seu ministério de profeta do Senhor, de no momento certo, de acordo com o projeto divino, a vontade do nosso Deus, e conforme citou desse boletim, de acordo com o desígnio de Deus, no dia 5 de maio, de ser ele, santo profeta, escoltado pela corte celestial, para tomar posse do seu precioso galardão, como último profeta da regeneração desses tempos presentes. Entendam, amados e queridos irmãos, que o ministério do irmão Aldo, muito embora ele tenha sido arrebatado aos céus, não sofreu nenhuma interrupção, ou seja, nenhum retrocesso, nenhuma dificuldade, porque o nosso santo irmão Aldo foi o único profeta que não teve sucessor. O irmão Aldo não tem sucessor. Não vai surgir nesta igreja outro profeta. O irmão Aldo é o único que vai levar esta igreja aos céus, conforme foi falado desde o início dessa obra. O nosso santo irmão Aldo haverá de apresentarmos esta igreja a Deus, como resultado do seu ministério, do seu trabalho, da sua luta, do seu sacrifício, do empenho que fez para termos uma igreja honrada, justa e moralizada. Atendendo toda a vontade de Deus, o nosso Pai, toda a vontade de Jesus, da Virgem Maria e, por conseguinte, da nossa Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador. Por isso, não tenha dúvida do ministério do nosso santo irmão Aldo. Nunca abandone esta igreja apostólica. Nunca despreze a pessoa do santo irmão Aldo. Valorize a pessoa do irmão Aldo. Valorize o seu ministério. O que é valorizar o santo irmão Aldo? Valorizar o santo irmão Aldo é pôr em prática tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Porque o irmão Aldo foi e é aquele que sempre quis e quer a nossa felicidade, o nosso bem. Por isso que no início dessa mensagem, eu iniciei usando o texto bíblico. Não existe um amigo melhor do que o santo irmão Aldo, que deu a sua própria vida, doou todo o seu tempo, para defendermos esta igreja da contaminação do erro. O irmão Aldo nunca mediu sacrifício para proporcionar a sua bênção a um apostólico. Nem de dia e nem de noite. Em todos os momentos que o apostólico clamou pelo irmão Aldo, e que tinha mérito adiante dele, muitas vezes usou até da sua misericórdia, foi ajudado por ele. Quantos testemunhos que nós vimos, que foram relatados da igreja apostólica, de milagres extraordinários e de pessoas que muitas vezes, em momento tão difícil, tiveram a oportunidade até de vê-los, a pessoa dele. Nós temos muitos testemunhos notórios que foram divulgados da igreja desta maneira. Isso demonstra o poder do nosso santo irmão Aldo, demonstra a fé, a luta, o sacrifício dele, e depende de nós, da nossa confiança, do nosso mérito, da nossa vida, o que nós praticamos aqui nesta terra, o que estamos fazendo para agradar o santo irmão Aldo? O que estamos fazendo para agradarmos a ele? Estamos observando, estamos lembrando do que ele tem nos ensinado? É tudo isso que tem que ser relembrado, das suas palavras, dos seus conselhos. Não é só lembrar que um dia foi da sala dele. Não é só lembrar que um dia recebemos
uma cartinha de conselho, uma carta de conselho, desculpa. Muitas vezes dizendo, dou-lhes a minha bênção em nome da Santa Avó Rosa. E tudo aquilo que ela permitir, farei em seu favor. Não é só isto. Mas é lembrar muitas vezes do momento quando exortava, quando aconselhava, quando publicava uma nota do boletim. Quantas almas foram salvas? Quantas vidas estão nos céus? E que nós temos a certeza disto. Quando um apostólico ia a óbito, que ligava na sede da igreja, pode fazer o ofício. Ali estava a certeza, a garantia de que aquela vida tinha alcançado pelo menos descanso. Aquela vida estaria livre de todo o perigo desta terra. Porque o irmão Aldo, quando aprovava o ofício, eu me lembro de uma mensagem, e eu até na época que fiz um comunicado, porque um pastor pregou no púlpito desta igreja, que o irmão Aldo mandava fazer o ofício para consolar a família, confortar a família. E eu fiz um comunicado e o santo irmão Aldo publicou no boletim, desculpa. Digo-lhes que eu não dou ofício para agradar-vos a ninguém. Quando precisar consolar a família, depois eu mando um pastor, uma pessoa ir até a casa. E damos uma palavra de estímulo, de consolo e de conforto. Esta foi a expressão dele. O nosso santo irmão Aldo autorizava, porque aquela vida tinha certeza da salvação. E por isso que muitos também não foram feitos. Porque o santo irmão Aldo conhecia a vida de todos, mesmo no cumprimento do seu ministério terreno. Ele tinha o dom de onisciência, de onipresença, de onipotência, tudo sabia, tinha poder e realizava. Hoje está presente no nosso meio, nunca abandonou a igreja apostólica, está conosco, muitos milagres são feitos, são realizados, e ele toma conhecimento de tudo. Assim como durante o seu ministério terreno, o profeta Daniel, o profeta Moisés, o profeta Santo Elias, deixava o trono de Deus, a glória dos céus, e vinha à terra para cooperar com o santo irmão Aldo. Hoje ele, santo irmão Aldo, também, profeta de todo poder e sabedoria, herdeiro da glória eterna, ele vem a esta terra para guardar esta igreja apostólica. Ô prezados, eu queria pregar mais, mas ainda tem um hino a ser apresentado pelo coral, em voz solo. Iremos ouvir o hino titulado Um Presente dos Céus, número 339. Muito obrigado a todos pela sua amada atenção, pela reverência. Muito obrigado coral, membros, frequentadores da igreja. Muito obrigado àqueles que cooperaram conosco nesta reunião, os colegas de ministério, diácono e diaconisa. Muito obrigado. Muito obrigados aos nossos irmãos da transmissão, nossos irmãos internautas, amigo, muito obrigado pela sua audiência.
Assim o
Bendito Deus, glorioso e onipotente Pai Celestial, graças te damos pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, Pai Santo, que não tivesse desistido da raça humana, mas sempre manifestou o teu poder e a tua glória e proporcionou o direito da salvação. Muito te glorificamos pela vinda do teu amado Filho Jesus. Louvamos, glorificamos também pelo ministério glorioso da nossa Santa Avó Rosa e pela manifestação do teu glorioso poder através do nosso santo e querido irmão Aldo. Somos gratos ao Senhor, irmão Aldo, sustentáculo de Deus, profeta da regeneração, pelo teu glorioso ministério, pelas tuas palavras, pelos teus conselhos, pela tua presença entre nós, que mesmo sendo arrebatado aos céus, hoje em espírito e em verdade, tem feito parte da nossa vida, tem tomado conhecimento do nosso viver, e tem apresentado-nos a Deus, e justificado a nossa vida, e nos proporcionado a verdadeira paz celestial. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo seu ministério. Obrigado pela tua vitória. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas mãos santas, que tivesse estendido sobre nós, com o objetivo de nos darmos o alento da vida, coragem e fé, para que nós vencemos este mundo tenebroso. Santo Irmão Aldo, louvado seja Deus pelo teu ministério. Louvado seja Jesus pelo teu ministério. Louvado seja todo o poder celestial. A nossa Santa Avó Rosa, a Virgem Mãe Maria Santíssima. Chegamos ao final desta reunião. Santo Irmão Aldo, pedimos a tua intercessão santa e segura, a favor de toda a tua igreja presente, os ausentes, que pelo motivo muito justo aqui não podem estar. Muitos estão acamados, muitos dos nossos idosos, que estão com o pensamento voltado a esta reunião, com um desejo tão sincero, com toda a vontade de estar conosco. Não sendo possível neste momento, mas o Senhor está com eles, o Senhor consola, o Senhor conforta, o Senhor dá sabedoria, ajuda cada um deles a vencer este mundo e compreender a circunstância desta vida que nós enfrentamos no momento. Os pedidos que estão nesta caixinha de oração, eu não sei o que é. O Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, já tomaram conhecimento. Dê a solução dos problemas. Que cada um de teus filhos sinta a paz, aquilo que eles almejam na sua alma. Despede em paz os teus filhos, dando uma semana de muito sucesso. Um bom dia 5 de maio, de participação nas reuniões da igreja, comemorando a vitória do Senhor, de toda a corte celestial, a vitória do nosso Deus, a vitória desta igreja apostólica. Que eles possam se sentir felizes, abençoados, encorajados para enfrentarmos este mundo e sempre contarmos com a tua bênção. Que o Senhor esteja na companhia de cada um deles, livre de todos os perigos e males, que ele seja protegido e amparado pelo Senhor. Prezado, receba a bênção de Deus, o nosso Pai. Esta é a bênção de Jesus, da Virgem Maria. Receba as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, não só nesta noite, mas que seja para todo sempre. Amém.